Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós seguiremos estudando aplicações de derivada e nesse vídeo nós iremos aplicar esse objeto, essa ferramenta, para resolver algumas situações envolvendo maximização e minimização. Esse tipo de estudo ele é bem interessante, inclusive há um segmento da matemática chamado de otimização que se dedica a isso. É claro, em situações muito mais complexas e elaboradas, mas com essa mesma missão, de maximizar e minimizar determinados problemas aí. Então, só para vocês compreenderem do que eu estou falando, imagine a seguinte situação. Imagina que há uma fábrica que produz um certo tipo de caixa. Vamos pensar numa caixa retangular ali, que é um paralelepípedo, né? E essa caixa, ela tem como objetivo ali carregar, abrigar uma certa quantidade de volume. Então, concordam comigo que nós podemos fazer essa caixa de diversas maneiras. Nós podemos fazer uma caixa que ela é um pouco mais larga e mais baixa, ou uma caixa que é mais fina e mais alta, e em todas essas situações com a mesma quantidade de volume. A questão é que a fábrica pode chegar para você e falar assim, olha amigo, eu quero gastar o mínimo possível de material. Então o nosso problema, veja, que é minimizar a quantidade de material gasto. Note essa palavra, mínimo. Então o que nós estamos fazendo aí é tentando encontrar o mínimo dessa função, encontrar a variável ali, a quantidade de material, para que minimize a área, para que minimize a quantidade gasta aí de matéria para produzir essa caixa. Então esse é um tipo de situação envolvendo minimização e maximização. E é isso que nós vamos estudar nessa aula. Porque veja, como nós estamos falando de minimizar e maximizar, o que nós estamos implicitamente dizendo é que nós queremos encontrar o mínimo ou o máximo de uma determinada função. Então o nosso problema aqui maior vai ser a gente modelar o nosso problema para recair num tipo de função em que nós conseguiremos encontrar o máximo e o mínimo e assim resolver essa situação que nós estamos buscando, ok? Vamos fazer isso na prática, vai ficar muito mais claro. Então eu separei dois problemas para fazer com vocês aqui. E o primeiro é esse. O primeiro, nós temos um fazendeiro aí, que ele quer cercar um certo campo retangular com 800 metros de arame. Então esse campo, pessoal, ele está margeando um rio, ou seja, está na margem de um rio ali, e o lado do rio ele não precisa ser fechado, o rio mesmo já delimita ele ali. E a questão é que ele quer saber como que ele pode fazer esse retângulo de tal forma que a área seja máxima, utilizando só esses 800 metros de arame. Então eu fiz um desenho aqui para explicar melhor para vocês a situação, e a situação é essa. Nós temos um rio aqui, que está margeando aqui essa região, e nós vamos fazer um retângulo. Então nós vamos ter um lado x, um lado y, e aqui o mesmo lado x, já que é um retângulo, Novamente, esse lado aqui do rio não precisa ser fechado. A questão é, pessoal, qual deve ser o x e o y para que essa área seja máxima? Note que nós podemos fazer uma situação semelhante a essa, em que o x é menor que o y, ou nós poderíamos fazer o x grande aqui, e o y menor. Uma situação tipo essa daqui, um retângulo um pouco mais fino. E aí, será que isso vai alterar a área, Então é isso que nós queremos fazer, determinar o x e o y para que a área seja mínima. Então só lembrando, pessoal, como é que fica a área do retângulo? Fica lado vezes altura, ou seja, x vezes y. Então vamos aqui para o nosso quadrinho trabalhar um pouco, porque o nosso problema está que aqui nós temos duas variáveis. E nós queremos encontrar o mínimo dela, nós sabemos encontrar mínimo de função, nós já estudamos isso anteriormente, mas para isso nós precisamos ter uma função de x ou uma função de y, mas tem que ser uma função de uma única variável, ok? E nesse caso nós temos uma função de duas. Entretanto, há uma informação que nós não estamos utilizando. Qual que é? Que nós temos 800 metros de arame. Então, quando nós somamos esses lados aqui, do nosso retângulo, x, y e x, isso tem que ser 800. Então, vamos aqui para o nosso quadrinho, pessoal. Isso está nos dizendo, então, que x, que é um lado, mais y mais x, ele é igual a 800, ok? Ou seja, 2x ele é igual a 800 menos y, ou isolando o y, que fica até mais fácil, o y vai ser igual a 800 menos x, ou seja, menos 2x. Então, está vendo que nós encontramos uma relação entre as variáveis x e y. Assim como nós fizemos lá anteriormente, quando a gente trabalhou com aquela ideia de taxa de variação, que em determinadas situações nós precisávamos encontrar essa relação. Ok? No cálculo 2, pessoal, vocês vão trabalhar exclusivamente com problemas envolvendo maximização e minimização ali, mas com duas variáveis. Aqui pra gente nós precisamos de uma. Então o primeiro passo é isso, encontrar a relação entre essas variáveis, porque agora nós conseguimos escrever a área, que nós tínhamos ali nos nossos slides, em termos só de x, por exemplo, Como é que ela vai ficar? Era x que multiplicava y, que agora nós vimos que o y é 800 menos 2x. Então agora o que nós temos é 800 que multiplica x menos 2x ao quadrado. Essa é a nossa função que nós queremos determinar o mínimo. E agora o que nós caímos é na matéria que nós vimos até agora, vimos nos nossos últimos vídeos. Primeiramente, nós precisamos determinar os candidatos. E quem são os candidatos a máximo ou mínimo de uma função? São os pontos críticos.
que são os pontos onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Bom, vamos derivar essa função então, pessoal. Quanto que dá o a' de x? Bom, função polinomial bem de boas aí, né? Isso aqui vai ficar simplesmente 800 menos 4x. Então, nós queremos ver agora quando que isso é zero ou não existe. Obviamente, se tratando de um polinômio, isso aí sempre existe, né? Então, o que nós queremos para determinar o ponto crítico é saber quando que a' de x é igual a zero. E aí é bem de boa, né, pessoal? Vou até fazer direto aqui, ó. Isso vai acontecer quando? Quando 800 menos 4x é igual a zero, ou seja, quando x é igual a 800 dividido por 4, que é simplesmente 200. Ó. Então, esse cara aqui, ele é o quê? Ele é o nosso ponto crítico, né? Vamos escrever aqui, ó. Esse cara aqui, ele é exatamente o que nós estávamos buscando, o ponto crítico. O que é bem interessante, pessoal, porque esse cara é justamente o nosso candidato ao máximo ou mínimo. Então, nós precisamos determinar ele antes de mais nada. Tudo bem? Então, qualquer coisa, se estiver um pouco rápido, deem uma pausa para vocês pensarem um pouco. Mas o que eu fiz até agora foi encontrar o ponto crítico buscando a ideia de determinar qual que é o máximo ou mínimo dessa função. Nosso objetivo é maximizar, né? Mas de repente estamos minimizando. Precisaremos verificar aí. Então esse é o nosso objetivo agora. Será que esse ponto crítico ele é um ponto de máximo, de fato? Ele é o ponto que maximiza a área? Ou será que ele é um ponto de mínimo? Ou será que não é nada, né? De repente seria aquele ponto de Cella lá, né? Tipo do x ao cubo? Então nós precisamos necessariamente verificar. E nós temos dois critérios para determinar se um ponto crítico é máximo ou mínimo, vocês recordam? Que era o teste da primeira derivada ou da segunda. Eu vou usar o da segunda aqui porque eu acho que é mais fácil. Então, quanto que dá a derivada segunda dessa função, pessoal? A derivada segunda de a, ela fica simplesmente menos 4, certo? Então, vamos lá. Como é que nós fazíamos para usar o teste da segunda derivada? Nós calculávamos essa segunda derivada no ponto crítico. Então, quanto que dá a duas linhas aplicado em 200? Isso aqui é simplesmente menos 4. Quer dizer que isso aqui é negativo, pessoal. Quando é negativo, lembra, a derivada segunda de uma função nos trazia informação sobre a concavidade. Então, nesse caso, como que é a concavidade dela? Ela é côncava para baixo, ou seja, ela tem um formato assim. Se ela tem um formato desse jeito, o ponto 200 ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Ele é um ponto de máximo. Então, podemos concluir isso aqui, ó. Logo, não vou escrever tudo, né, pessoal? Mas pelo teste da segunda derivada, x igual a 200, ele é ponto de máximo, né? Então, vou escrever aqui máximo de quem? Máximo dessa função a de x, né? Da função área. Então, veja que nós encontramos, pessoal. Nosso objetivo não era justamente esse, determinar um ponto que maximizava a área. Então, nós queríamos encontrar o ponto de máximo. Encontramos, ó, x igual a 200. Então, consequentemente, quais que tem que ser as dimensões? Nós achamos o x. E quanto que vale o y? Basta olhar aqui para cima. Ó. Pelo que nós fizemos, o y vale quanto? 800 menos 2x. Então, vamos escrever aqui. Ó. E desta forma, o que nós temos, né? Então, desta forma, o y ele vale 800 menos 2 vezes x, ou seja, menos 400 nessa situação, né? E isso aqui vale 400. Então, essa tem que ser a situação que o nosso fazendeiro deve considerar. Fazer um lado x igual a 200, com 200 metros, e o y igual a 400 metros. Com essa configuração, ele maximizará a área utilizando esses 800 metros de arame. Compreenderam? Interessante, né? E relativamente tranquilo. Vamos só destacar aqui, ó, o nosso x então vale 200 e o nosso y está igual a 400 aqui. Ó. Então notem que é uma situação até semelhante à que eu desenhei aqui, né? Ó, nós temos um x um pouquinho menor, que vale 200, e um y um pouco maior, que vale 400. Beleza? Então essa aqui é a ideia para maximizar e minimizar problemas, pessoal. Nós precisamos adaptar a nossa situação a uma fórmula matemática, né? Isso se chama modelar o problema, modelar a situação. E aí, a partir do momento que nós temos esse modelo em termos de uma variável, determinar qual é essa variável que causa o máximo ou o mínimo, né? Depende do nosso problema. Então, nessa situação, esse aqui é o caso, né? Nós temos que maximizar o problema e determinamos aí, né? O x tem que ser 200 e o y 400, ok? Então, passando os slides aqui, ó, eu deixei pronto para vocês, mas tem as continhas, as mesmas continhas aqui. Nós conseguimos finalizar, né? Veja que eu usei o teste da segunda derivada, tá, pessoal? Se quisesse usar o da primeira, não tem problema, né? Naquele esquema de pegar um ponto um pouquinho menor e um ponto um pouquinho maior, verificar o que acontece com o sinal de crescimento e decrescimento, e aí vocês conseguem verificar. Até a título de curiosidade, se alguém quiser ver, né? Considera uma outra configuração. Considera, por exemplo, x igual a 100 ali, né? E o y o complementar, e tenta colocar aqui na fórmula da área para vocês verem que de fato vai dar uma área menor. Bom, só para vocês verem que, de fato, isso aí é um ponto de máximo, tá bom? Beleza, pessoal, vamos fazer uma situação um pouquinho mais chata. Esse aqui eu vou montar com vocês quase tudo, tá? Só as últimas contas que eu vou deixar para vocês fazerem aí, mais porque fica um pouquinho trabalhoso para a gente não perder tanto tempo.
Mas a situação é a seguinte, ela é semelhante à ideia que eu falei para vocês lá na introdução do vídeo, né, que eu falei para vocês da caixa, mas aqui o que nós temos é uma lata de óleo. Então, num passado bem antigo, aí, né, não é da época de vocês, o óleo vinha em lata, tá? E aí a situação é a seguinte, tem uma empresa aí que ela quer fazer uma lata cilíndrica de óleo, né, então é um cilindro ali, e essa lata tem que receber 1 litro de óleo. Bom, o que a fábrica está querendo? Encontrar as dimensões que irão minimizar o custo do material, o custo do metal aí que você utiliza para produzir a área. Então veja que no exemplo anterior que eu acabei de fazer com vocês, nós tínhamos um problema de maximização e agora nós temos um problema de minimização. Mas o princípio é o mesmo, né? É determinar aí o ponto crítico, verificar se ele é máximo ou se ele é mínimo. Então o primeiro passo, que é sem dúvida nenhuma o passo mais delicado, é a gente modelar esse problema, né? Transformar isso em uma situação matemática. Então vamos lá, a primeira pergunta. O que nós queremos maximizar ou minimizar? Né? Nessa situação nós queremos minimizar. É a quantidade de material. Então o que é a quantidade de material, pessoal? É a área dessa sua superfície, né? É a área da superfície da lata. Então é isso que nós queremos minimizar, beleza? Então para isso, pessoal, vamos fazer um desenho. Na verdade eu já deixei pronto aqui nos slides. Como é que fica a área desse cilindro, né? Dessa nossa lata cilíndrica? Fica um objeto assim, ó, tá vendo? Eu peguei a lata aqui, cortei ela e abri. Então aqui em cima nós temos as tampas, né? Nós temos uma tampa aqui em cima e uma tampa aqui embaixo. E aqui nós temos o corpo dela aberto. Como é que vai ficar a área dessa lata, pessoal? A área do material gasto, né? Veja que tem tampa em cima e embaixo. Então vai ficar primeiramente a área da tampa de cima com a área da tampa de baixo. Bom, isso aí são círculos, né, de raio R. Então a área é πr quadrado. Como são duas tampas, né? Então fica 2πr quadrado. Então essa é a primeira quantidade de material que nós iremos gastar aí, né, para produzir as tampas. E agora para o corpo. Quanto que a gente gasta para produzir esse objeto? Bom, como é um retângulo, né, pessoal, é bem tranquilo. Fica a altura vezes esse comprimento. Então a altura, né, embora eu tenha indicado como A aqui, eu vou usar H, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Então vai ficar igual. É igual não, né? Mais a altura, que é H, vezes o comprimento. Nós não temos, a princípio, a informação desse comprimento, né? Porque eu abri essa lata. Entretanto, pessoal, veja pelo formato do desenho aqui, ó. Quando eu abro, não é verdade que o comprimento é exatamente o perímetro desse círculo aqui, ó, né? Porque era exatamente o que delimitava esse tamanho desse objeto, né? E aí quando eu abro, fica esse carinha aqui, e até coloquei aqui, ó, esse tamanho todo é o quê? É o perímetro desse círculo. E como é que nós calculamos o perímetro de uma circunferência? A fórmula é 2πr. Então, como que vai ficar a área desse retângulo? A altura vezes 2πr, né? Ou seja, h vezes 2πr. Só por questão de elegância aqui eu vou escrever no outro formato, né? Mas vai ficar 2πr vezes h, tá bom? Então, altura vezes 2πr aí. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa situação. Vou até passar os slides aqui, ó. Veja, a área ela é igual a 2πr quadrado, que é a soma das áreas das tampas, mais 2πr vezes h, que é a área do corpo aí da nossa lata, certo? Novamente, assim como foi no caso da situação anterior, nós temos duas variáveis, veja. Nós temos a variável r e nós temos a variável h. E note que ambas podem ser modificadas, né? Porque eu posso considerar uma lata mais fininha e mais alta, ou seja, eu vou alterar a altura e alterar o raio. Ao mesmo tempo que eu posso considerar uma lata mais gordinha, né, com um raio maior, mas mais baixa, então com uma altura menor. Então nós temos essas situações possíveis, só que note que nós temos essa relação, né, entre o R e o H. E além disso, novamente, pessoal, há uma informação que nós não estamos utilizando. Olha aqui, ó. Essa lata ela precisa receber o quê? 1 litro de óleo. Só que note que nós estamos falando de comprimento, já que nós queremos calcular a área aqui, né? Nós estamos falando de raio e altura, né? Que dependem de comprimento. Então, 1 litro ele vai valer o quê, pessoal? Ele vale 1000 centímetros cúbicos, né? Vamos transformar para centímetros cúbicos. Poderia também ser para metros, se você quisesse, né? Mas 1 litro ele é igual a 1000 centímetros cúbicos, né? Obviamente, aproximadamente, estamos falando aí, tá, pessoal? E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar essa informação que nos é dada, que essa lata, ela tem que receber 1 litro de óleo, né? Ou seja, ela tem que receber 1000 centímetros cúbicos. E esse receber, nessa quantidade que ela armazena aí de óleo, a gente está falando do quê? Nós estamos falando de volume. Então, essa informação está nos dizendo que o volume dessa lata, né? Vou até escrever para cá, ó, que o volume ele tem que ser igual a 1000 centímetros cúbicos aí, né? Pensando sempre em centímetros para a gente associar a distância ali, né? Ao raio e a altura. Muito bem, pessoal. Como é que fica a fórmula do volume desse nosso objeto? Note que nós estamos falando de um cilindro, né? Olha aqui ele. Esse é o nosso objeto. O volume do cilindro fica a área da base vezes a altura. Ou seja, πr quadrado, que é a área do círculo, vezes h. Então, note que através dessa informação, né, de que πr quadrado h é igual a 1000, nós conseguimos determinar o h em função de r ou o r em função de h.
aí tanto faz, né? Eu vou fazer o h em função de r que vai ficar um pouco mais facinho, né? Mas isso aqui implica que o nosso h ele fique igual a 1000 dividido aqui agora por πr ao quadrado. Então essa é a nossa relação entre as informações de altura e do raio. Agora ficou muito bom, né, pessoal? Porque assim como foi no vídeo, no exemplo anterior, a gente consegue escrever essa nossa área, que é o que nós queremos minimizar, em função de uma variável, ou seja, da variável r, né? Se você tivesse feito o isolamento ao contrário ali, seria em função de h. E como que vai ficar essa função? 2πr², né, que eram as áreas das tampas ali, mais 2πr, que multiplica h, que agora nós acabamos de ver que o h vale 1000 dividido por πr², né? Então, só para ficar um pouquinho mais caprichado, podemos simplificar esse π aqui com esse e essa potência 2 com esse r, e aí nós reescrevemos isso daqui como 2πr², que mais, né, multiplica não, né, que mais 2000 dividido por r. Então, essa é a nossa fórmula da área em função apenas da variável r. E agora ficou bom, porque tudo que nós estudamos, os conceitos de encontrar máximo, de encontrar mínimo, valiam para funções de uma variável, que é o que nós temos, né? Não é em função de x, mas é em r. Funciona da mesma forma, é só um nome diferente por parâmetro aí. Beleza, gente? Então, agora o que nós temos que fazer é usar os nossos conceitos, ou seja, determinar se essa função possui máximo ou mínimo, né? No caso, nós estamos buscando o mínimo. E qual que é o primeiro passo com essa missão? Encontrar o ponto crítico, né? Ou os pontos críticos. Então, para isso, vamos derivar essa função, né? Lembrando que os pontos críticos são os pontos onde a derivada não existe ou é igual a zero. Então, derivando essa função bonitinha, vai ficar 4πr, certo? Derivado do primeiro termo, mais a derivada daquele segundo termo. Ó. Note que o segundo aqui é 2000 dividido por r. Então, a derivada disso vai ficar a derivada de 2000 vezes 1 sobre r, que fica menos 2000 sobre r ao quadrado. Ok? Então, menos 2000 dividido por r ao quadrado, certo? Bom, vou fazer aqui o mínimo múltiplo comum, né? Na verdade, o múltiplo comum aí, só para a gente escrever em termos de uma fração só, porque a gente vai querer encontrar o ponto onde isso é zero, né? Então, fazendo o múltiplo comum aqui, vai ficar 4πr ao cubo menos 2000, tudo isso aqui dividido por r ao quadrado. Agora ficou ótimo, né, pessoal? Vamos concluir aqui embaixo essa etapa, né? Quando que a derivada é igual a zero? Né? Como nós temos uma fração, isso acontece se e somente se o numerador é igual a zero. Ou seja, acontece apenas quando 4πr ao cubo menos 2000 é igual a zero. Né? Então é isso que nós precisamos encontrar. Qual que é o r que satisfaz isso? Já vou fazer direto para caber aqui, tá, pessoal? Mas é só isolar o r realmente. Ó. Então o r vai ficar igual. Veja, r ao cubo, bom, 4πr ao cubo vai ficar igual a 2000. Então r ao cubo vai ficar igual a 2000 dividido por 4π, e aí é só aplicar a raiz quadrada, a raiz cúbica aí, né? Então vai ficar a raiz cúbica, que é raiz de ordem 3, de 2000, que é o que estava ali em cima, e dividido por 4π, né? Obviamente que dá para você simplificar esse 2000 com esse 4π e escrever como 500 sobre π, tá? Mas esse aqui é o nosso ponto crítico, tá, pessoal? Vamos até destacar ele aqui, né? Na verdade é só escrever em cima, porque ainda tem coisas para fazer, que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Mas isso daqui, ó, é finalmente o nosso ponto crítico, que é aí o nosso candidato a mínimo, que é o que nós estamos buscando, mas isso precisa ser verificado. Eu vou deixar para vocês finalizarem, tá, pessoal? Mas porque eu acho que a situação mais complicada era realmente modelar o problema e nós fizemos isso aqui muito bem feito, eu acho. Mas em todo caso está aqui nos slides. Ó. Eu vou passar os slides para a gente conferir. Veja, a área era isso, né? Nós já tínhamos discutido, o volume igual nós vimos ali anteriormente, escrevemos aqui o H em termos do R, igualzinho nós fizemos aqui, derivamos, chegamos nesse carinha, igualamos isso a zero, veja, considerei o R maior do que zero, né, pessoal, obviamente, porque eu preciso ter um raio. Eu não posso ter um raio igual a zero, senão não vai haver lata, né? Eu também não posso ter um raio negativo. Então, quando nós fazemos isso, multiplicando aqui, nós chegamos nessa expressão, né? E, consequentemente, esse é o nosso ponto crítico, tá? Então foi o que eu falei para vocês, né? Fazendo aquela divisão de 2000 por 4. Aí agora é só o passo, né? Vocês podem utilizar o teste da primeira derivada ou o teste da segunda para averiguar que de fato isso daí é um ponto de mínimo. Aqui no caso, nos slides, eu utilizei da segunda. Ó. Quando você calcula a derivada segunda dessa função que define a área, vai dar esse objeto aqui. Não dá uma constante igual no exemplo anterior, mas quando você substitui nesse ponto, ó, ele dá algo positivo. Então, pelo teste da segunda derivada, esse aqui é um ponto de mínimo, certo? Então, determinamos, encontramos que esse R, né, de fato, ele determina o ponto de mínimo. Agora, para nós encontrarmos as dimensões da nossa lata, o que nós temos que fazer? Nós sabemos o raio, que tem que ser esse objeto aqui,
E para determinar o h, basta olhar aqui para cima, né? O h, ó, veja, ele vale 1000 sobre πr². Então, utilizando esse valor de r aqui, que não é muito bonitinho, mas substituindo nós encontramos, quer ver? Ó? Esse é o nosso valor de h. Ó. 2 raiz cúbica de 500 sobre π. Beleza? É só fazer algumas operações aqui, né? Nada muito absurdo, mas a princípio fica só isso daqui, né? Faz algumas simplificações e chegamos nesse objeto. Ok? Então, beleza, pessoal. Então, essa é a nossa relação aí. No sentido de que essas são as variáveis, né, H e R, para que nós minimizamos o custo da lata, né, porque daí nós vamos minimizar a quantidade de metal gasto. O raio tem que ser esse objeto e a altura tem que ser esse daqui. Note que isso não é factível, né, pensando na vida real, assim, né, porque isso são números irracionais. Mas a ideia é que quanto mais próximo desse valor, menor vai ser a quantidade de material gasto para produzir uma lata que armazena 1 litro de óleo aí. Então é isso, pessoal. Eu deixo vocês finalizarem. Por favor, finalizem, realmente façam esse teste da segunda derivada que tem aqui, né? Calculem a derivada segunda, verifiquem que essa derivada segunda calculada nesse ponto crítico que nós determinamos de fato é positivo. Ou se quiser usar o teste da primeira derivada também está liberado. Mas verifiquem porque o ponto crítico ele pode ser um ponto de mínimo, mas de repente poderia ser um ponto de máximo, né? Então poderia acontecer essa situação. Por isso que é importante vocês verificarem, tá bom? Em determinadas situações, inclusive, vocês podem encontrar 2 pontos críticos, que pode ser, de repente, um ponto que minimiza e um ponto que maximiza aquela sua situação, né? Nós podemos abordar isso em outro momento, talvez na lista tenha alguma coisa desse tipo. Beleza, pessoal, então o que eu queria comentar com vocês hoje era isso. Por favor, façam os exercícios, apliquem esse tipo de coisa, mas basicamente o que vocês têm que escrever é imaginar, né, tentar decidir qual é a função que você quer encontrar o máximo ou o mínimo e conseguir modelar ela em termos de uma variável, porque daí vocês utilizam o conceito de máximos e mínimos que nós estudamos até o momento. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês aí, se cuidem, por favor. Abraço, valeu!